E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou falar sobre como trabalhar com médias móveis e, através de Calculation Groups, como dar um dinamismo às médias móveis, fazendo com que você possa ter diferentes janelas de médias e essas janelas possam ser aplicadas a qualquer medida do seu modelo de dados, sem ter que ficar criando as medidas adicionais. A gente vai usar o Calculation Groups para fazer isso daí, ok? Então tá, vamos começar. Aqui dentro do DAX Studio eu vou trabalhar aqui com o modelo de dados, onde a gente tem algumas vendas que aconteceram dentro de datas específicas e vamos fazer as médias mensais dessas vendas, ok? Então para isso vamos começar aqui fazendo uma média padrão. Vamos definir aqui uma medida chamada Sales Média, média de vendas. Para fazer a Sales Média, a gente usa AverageX, que é a função que cria as médias, né, através do iterador X, né? AverageX faz essa interação linha a linha. Linha a linha dentro de quais valores? Dos meses, né? Se queremos fazer as médias mensais, então values de mês. Tá aqui mês. Ok. E já que nós vamos fazer as médias de vendas, então vamos usar aqui a medida que já criada, Sales Amount. Ok, essa seria uma média padrão. Vamos colocar ela dentro de um Evaluate para visualizar o resultado. Um Evaluate, nós podemos usar aqui Summarize Columns, né, que simularia ali uma tabela dentro de um painel do Power BI. Inclusive, Summarize Columns é a função que o Power BI utiliza para, quando está montando gráficos e tabelas, ele envia o código para o mecanismo de DAX usando sempre Summarize Columns. Então, vamos sumarizar a data, as duas colunas, coluna de ano, e dentro do ano vamos colocar uma outra coluna de mês. A gente vê esses valores agregados a partir de ano, mês, e agora a gente vai definir aqui a nossa nova coluna. Vamos chamar aqui de... Primeiro vamos deixar uma de sales para a gente fazer a comparação. A coluna padrão de vendas. E agora vamos fazer aqui a coluna que a gente criou utilizando a medida que a gente criou anteriormente, que é a medida Sales Média. Vamos fechar aqui e vamos verificar o resultado. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que no mês de janeiro de 2007 foi 794 e a média do mês é 794. Por quê? Porque nós estamos utilizando aqui values e o values dessa linha corrente é o próprio mês. Então a média vai ser sempre igual ao valor. Essa média, do jeito que ela está feita aqui, ela só vai representar a média dos últimos 12 meses no contexto de ano. Então, por exemplo, se a gente não estiver agregando aqui no nível na granularidade de mês, mas estiver agregando na granularidade de ano, vai funcionar. Ela vai fazer a média dos últimos 12 meses. Ó. 942, 827. Ela é o somatório dividido pela quantidade de meses. E quando a medida está iterando aqui em values, ela está iterando dos 12 meses, no momento em que ela está renderizando no nível de ano. Mas quando ela desce para o nível de mês, aí não. Aí ela vai mostrar exatamente a quantidade de vendas. Então essa média padrão aqui, ela não é exatamente a média móvel que a gente quer trabalhar. É importante eu mostrar isso aqui só para a gente começar a entender os conceitos relacionados à média. Então vamos aqui criar
a média dos últimos a média móvel dos últimos 12 meses, né? Tá aqui, vou chamar de últimos 12 meses, sei os últimos 12 meses, que é a média móvel. Para começar, a gente precisa entender que para calcular os últimos 12 meses, a gente tem que pegar a referência do contexto atual. Então, por exemplo, só comentar aqui rapidinho e rodar novamente. Vou comentar aqui o mês, porque eu preciso analisar aqui o contexto de mês. Veja, se eu estou analisando os últimos 12 meses, sei lá, eu estou aqui no mês 2 de 2008. Então, eu tenho que a partir do mês 2, eu tenho que usar essa referência do mês 2 para conseguir voltar 12 meses e fazer o acumulado desses 12 meses para depois tirar a média. Então, é importante que para cada vez que houver a renderização aqui da medida, eu pegue como referência o contexto atual. Então, voltando aqui, para pegar o contexto atual, vamos criar uma variável e vamos chamar essa variável de última data. Ou seja, a última data do contexto atual. Se eu estou em fevereiro de 2008, a última data do contexto atual é dia 28/2. Para pegar a última data, date, data. Com o contexto da última data na mão, agora a gente vai precisar montar essa janela de 12 meses. Chamar de período, que vai representar esse período de 12 meses. E para isso tem uma função chamada datesImpaired. A primeira variável de datesImpaired é a tabela de datas na coluna de datas. Ou seja, ela vai iterar dentro dessa coluna de datas. Mas vai iterar com base em quê? Com base numa janela, onde o início pode ser essa última data, né, que a gente acabou de calcular. Por exemplo, em fevereiro de 2008 seria 28/2/2008. Então, a partir dessa última data até, aí a gente pode colocar um número de intervalos. Vai voltar 12 meses. Então, daquele dia, os últimos 12 meses. E qual vai ser o nível de granularidade dessa volta, né? Vai ser um mês. Então, vai voltar menos 12 meses a partir da última data. Okay? Então, essa variável período vai estar armazenando essa janela. A janela é exatamente que a gente precisa para calcular a média. Ok, então agora a gente vai pensar agora em como montar o resultado final. Já tem a janela, né? Já sabemos como calcular uma média. Resultado final. Para calcular fazer uma medida dentro de um novo contexto, ou seja, dentro de uma nova janela do tempo, a gente tem que usar Calculate, que ela abre um novo contexto de cálculo. E aí a gente pode usar a medida lá de cima, que é uma média, só que dessa vez dentro de um novo contexto. Então vamos fazer a média e a média de vendas. Só como eu falei, Calculate vai ter que funcionar agora não dentro do contexto de filtro ali, da linha atual, mas ele vai ter que funcionar dentro da janela de tempo que a gente criou. Então, período é o nosso contexto para o Calculate. Significa que a gente vai fazer a média dentro do período todo. Então, o Calculate remove o filtro do atual e joga como filtro de datas o período. Então, não vai acontecer o que aconteceu antes, porque antes, qual era o contexto para a média? Era a linha atual. Agora não é a linha atual, agora é o período inteiro. Então está tudo certo aqui, média, fecha, ok. Resultado está na variável. Vamos retornar. Resultado. E agora podemos aqui ver dentro do Evaluate essa nova média.
está aqui, 12 meses. E o nome da medida é Sales, últimos 12 meses. Faltou aqui a palavra measure, porque para cada medida que a gente vai declarar, tem que dar um nome, né? Nesse caso tem duas, então a gente precisa de escrever a palavra measure para cada medida. Ok, vamos ver aqui. Então agora nós temos aqui a média que só funciona para quando ele estiver num contexto de ano, né? Não funciona contando contexto de mês, e tem aqui a média móvel dos últimos 12 meses. Ela vai fazendo acumulado e vai tirando a média. Por exemplo, vamos fazer aqui uma conferência. Bom, primeiro mês foi 794. O segundo mês foi 891. O terceiro mês foi 961. Isso dividido por 3, né, que a gente só somou os 3 primeiros meses, deu 882. Então aqui, ó, no terceiro mês a média foi 882. Então tá certo, ele está acumulando os meses anteriores e está somando. Se a gente fizer essa soma até o final dos 12 meses, ele vai somar a média móvel dos últimos 12 meses. Mas se, por exemplo, se eu estiver aqui no mês 2, 2008, ele vai fazer a média até chegar em fevereiro de 2007, porque ele está buscando os últimos 12 períodos ali de meses. Essa parte aqui de Dates in Period é que calcula isso. Muito bem, temos aqui uma média móvel. Ok, mas como trazer isso para dentro do Power BI, né? Como colocar lá dentro do Power BI e fazer com que isso seja dinâmico, a ponto da pessoa escolher diversos períodos diferentes e fazer com que ele possa atribuir isso não apenas a Sales Amount, mas a qualquer outra medida que seja interessante tirar médias móveis. Para isso a gente vai abrir aqui um projeto no Power BI que utiliza um modelo de dados parecido. Vamos abrir aqui uma página nova. Vamos montar aqui uma tabela parecida com aquela que a gente criou no DAX. Muito bem, temos aqui as vendas por ano. São exatamente aqueles valores que a gente viu agora há pouco. E vamos colocar as médias aqui. Para isso, vamos abrir o Tabular Editor. O Tabular Editor é uma ferramenta que permite criar os Calculations Group. Criar uma conexão com o nosso arquivo. Ok, para criar um Calculation Group, a gente vem aqui em Tables, New Calculation Group. Vamos colocar aqui um Calculation Group chamado Médias Móveis Dinâmicas. O nome da coluna que identifica as opções de médias móveis, a gente vai colocar... chamar de médias móveis. E aqui nós vamos criar alguns calculation items, que são as opções de médias móveis. Primeiro a gente pode colocar média móvel 12 meses. Tá aqui outro. Média móvel 3 meses. Média móvel 6 meses. Vou criar 3 exemplos aqui. E o que a gente precisa colocar como código para essas médias móveis aqui nos Calculation Groups? A gente vai lá no
nosso código gerado. Então o que nos interessa é esse código aqui que a gente viu que funciona, que é a média móvel mesmo, né? A gente validou, fez os cálculos aqui direitinho. Vamos jogar aqui. Então, para que isso funcione de forma dinâmica, nós precisamos alterar qual é a medida que está sendo calculada, utilizando aqui vamos dizer assim, o poder que os calculation groups têm, que é fazer com que você tenha um código genérico que possa ser processado, definido em tempo de execução. Selected measure é que faz esse dinamismo, né? No momento em que você colocar uma medida diferente de sales amount, qualquer medida dentro do painel, ele vai pegar aquela medida, vai substituir por selected measure aqui e vai fazer a média móvel daquela medida. Então é basicamente isso. Para as outras medidas a gente vai fazer a mesma coisa. A gente só vai trocar aqui a quantidade de meses. Vamos salvar, voltar aqui no nosso painel, e aí vai aparecer esse botão Refresh Now. Por quê? Porque o modelo de dados teve uma alteração. Então precisa ser atualizado. E aí agora a gente vai ver que existe aqui, ó, médias móveis dinâmicas. Okay? Então se a gente pegar essas médias móveis dinâmicas, nós vamos ter algumas opções de médias móveis diferentes. Se eu colocar aqui em columns, ó, ele coloca aqui a média móvel dos últimos 12 meses, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. Se a gente olhar aqui para o nosso exemplo, ó, 882, foi exatamente o cálculo que a gente tinha feito para o quarto mês. Então ele está agregando aqui. Agora vamos fazer só validação aqui. A 882 também aqui para os 3 meses. Por quê? Porque os últimos 3 meses é exatamente igual aqui. Mas quando você vai para o quarto, a média móvel referente aos últimos 12 meses continua agregando e fazendo a média. Já aqui já é diferente, já não é o mesmo valor. Ó. Ele está com 993, porque ele está fazendo a média desses 3 itens aqui. E já esse aqui está fazendo a média dos últimos 4, porque ele vai acumulando até 12. Bom, mas para a gente validar um pouquinho melhor isso, é importante a gente incluir a própria medida de sales amount. Apesar dela estar aqui como valor, o que está aparecendo aqui são os cálculos de médias móveis. Para que sales amount puro, sem nenhum cálculo, apareça na nossa tabela, a gente precisa incluir o nosso tabular editor. É uma boa prática sempre ter a medida limpa, né? A medida sem nenhum cálculo associada para fazer validações, ou para deixar de utilizar o calculation group quando for necessário. Então, basicamente, a gente vai chamar a função que exibe a própria medida que está definida lá. Não faz mais nada, só exibe a função. Muito bem, aqui ó, o valor. Ó. Então, se a gente vê aqui, ó, o primeiro valor, ok, é igual para todos porque não está agregando. Mas o segundo já começa a variar. O terceiro não varia para ninguém, porque todo mundo vai acumulando até o terceiro mês. Já aqui para a média móvel do terceiro mês já é diferente, porque ele já recomeça a partir dos últimos 3 registros. E, por exemplo, 6 meses aqui, ó, ele vai acumulando até 6 meses, igual ao de 12. Mas depois, no sétimo, ele já não está acumulando todos os meses anteriores, ele está acumulando só os últimos 6. Então ele ignora esse daqui e já acumula para os últimos 6. Por isso que ele é diferente, aqui, ó, diferente de 945, ele é 970. Então aparentemente todos os cálculos de médias móveis estão corretos. Né? Ok. Mas ainda tem uma situação que pode ser melhorada aqui nesses cálculos de médias móveis. Acontece que às vezes quando não existem vendas, ó, veja, ó, esses meses de 2010 não tiveram vendas, mas mesmo assim aparecem as médias móveis aqui, porque mesmo não tendo venda, você pode projetar os últimos 6 meses com os valores do passado.
Então não teve venda em janeiro, mas eu consigo saber qual foi a média dos últimos 3 meses, porque eu consigo olhar para o passado e vejo que teve vendas. Então aqui se encerra à medida que vai acabando, que a janela vai deixando de existir. Mas se você não for interessante mostrar os meses que não tiveram vendas, mostrar as médias móveis nos meses que não tiveram vendas, a gente pode aprimorar o código fazendo uma checagem nele. Por exemplo, if se não teve vendas, então é sales amount. Se as vendas forem maior do que zero, então a gente mostra o resultado. Somente essa verificação aqui. E aí agora a gente não está mostrando mais os meses de 2010 como valores que possuem médias móveis, porque eles não tiveram vendas, então as médias móveis não vão estar completas, né? Ok, então essa é a ideia. E aí por que trabalhar com médias móveis, né? Só para entender um pouco do motivo de se ter médias móveis, é porque às vezes você faz um gráfico de datas e existe uma sazonalidade muito grande e acaba ficando difícil de você ver essas variações. E aí quando você trabalha com médias móveis, você suaviza essa curva e mostra mais uma tendência. Então se nós fizermos um gráfico aqui de tempo com os meses. Olha só como que tem muitos altos e baixos e às vezes não fica claro se a tendência é de estabilidade ou é de queda, né, por causa dessas variações grandes. Fazendo acumulados de médias móveis, isso fica muito mais fácil de visualizar. Por exemplo, ao invés de ver as vendas absolutas, vamos ver agora a partir das médias móveis. Deixa eu pegar aqui as médias móveis e colocar aqui como um filtro. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, a gente está vendo aqui os valores e as médias móveis dos últimos 6 meses. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou botar como legenda, vamos lá. Isso. Então tem que todos os valores de 6, de 3, de o próprio valor absoluto. Então para a gente ver melhor, deixa eu botar aqui como filtro também. E vamos ver aqui o valor e também a variação dos últimos 12. Ó, então dá para ver que tem uma tendência de uma leve queda. Suavizou esses altos e baixos e mostra uma tendência de leve queda. Mostrar também a de 6. Ó, então dá para ver que tem uma tendência de leve queda, mas existe dois picos predominantes. Tem um pico aqui nessa época do ano e tem um pico um pouco maior aqui nessa época do ano e um pouco mais no final. Então é isso. A gente consegue ver essas medidas a partir da perspectiva de sales amount, mas também a partir de outras medidas. Então, deixa eu ver aqui. Por quantidade não. Vamos criar aqui uma medida nova chamada unit cost, ou quantity, quantidade. Quantity. E aí agora a gente vai substituir sales amount por quantidade. Veja. Então agora a gente está vendo uma outra medida recém-criada
mas que está usando todo o nosso trabalho feito a partir da criação das médias móveis. Então a gente vê que tem uma média móvel que aponta um crescimento, uma estabilidade, uma pequena queda e um crescimento, tanto observando os últimos 6 meses quanto os últimos 12 meses. E aí essas variações no gráfico que parecem meio difíceis de serem identificadas, às vezes os picos e os vales são muito grandes, fica mais fácil de ser observado com as médias móveis. Suaviza a linha do tempo. Também acaba tirando os vieses, onde às vezes você tem uma defasagem no registro de alguma informação, ou algo que gerou uma sazonalidade que não reflete a realidade. Então você tira todo esse viés da análise gráfica. Então é isso, pessoal. Essa que era o que eu queria mostrar, o dinamismo dos calculation groups, uma forma de você criar médias móveis utilizando períodos diferentes. Espero que isso tenha sido de utilidade para vocês e tenha sido útil para as análises do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.